Olá, meu nome é Vinícius Senger e eu vou estar neste vídeo explicando como é que funciona o desenvolvimento de templates de arquitetura para o SuperCrude. A técnica utilizada para a geração de código dinâmico com o SuperCrude são as mesmas técnicas utilizadas em páginas JSPs, ou seja, dentro do SuperCrude nós usamos o engine de JSPs para a geração de código fonte dinâmico. Esse código pode ser código fonte Java, código fonte XHTML, HTML, JSP, XML, ou seja, nós usamos o JSP, as taglibs de JSP e interagimos aí com os objetos do SuperCrude para poder gerar o código para as entidades em questão. Bem, então você pode ver aqui que vou usar como exemplo a geração do facesconfig XML. E nós colocamos aqui dentro do diretório de templates do servidor do SuperCrude, tem essa arquitetura JSF Basic 1. Dentro do diretório XML existe o arquivo facesconfig JSP. Todos os arquivos do SuperCrude levam a extensão JSP por usarem esse engine. Depois no arquivo de descrição da arquitetura nós podemos indicar qual que é a extensão desse arquivo aqui, facesconfig. Então, se nós temos esse facesconfig, dentro do arquivo de descrição da arquitetura, nós vamos encontrar aqui ele falando /xml, /facesconfig.jsp. Ele só vai ser gerado uma só vez. Você tem a opção de indicar N aqui no lugar desse número 1 para falar que é um arquivo para cada entidade. Nesse caso, o arquivo levaria o nome do arquivo mais um sufixo. A extensão final vai ser .xml, ou seja, ele vai usar este nome, vai usar o nome facesconfig com a extensão web.xml. O diretório de destino é webcontent/webinf e o nome do arquivo é facesconfig. Então, nós declaramos cada um dos arquivos JSPs de template que fazem parte da arquitetura em questão. Então, vamos explorar agora um pouco mais o desenvolvimento dessa página. Percebam que logo na primeira linha de cabeçalho nós indicamos que queremos usar a taglib do JSTL Core. É muito importante usar essa Core RT, que é a nova versão dela, para que tudo funcione corretamente com o SuperCrude. E o prefixo é o prefixo C, para que tudo que eu usar de componente C com esse prefixo será interpretado pelo engine JSP. E eu coloco aqui logo de começo também o response static content type text/plain. Bom, aí eu sigo aqui, isso aqui vai ser o resultado do meu arquivo e tem um C for each. Percebam que nesse for each, no itens, nós usamos um objeto que o SuperCrude disponibiliza para vocês, que é o objeto SuperCrude. Dentro dele vocês vão encontrar um objeto project. E dentro de Project tem uma collection de entidades com todas as entidades que foram definidas no editor online de entidades do SuperCrude. E elas vão ser referenciadas através de entity. Então eu vou para cada entidade gerar todo esse fragmento de código aqui do JSF. E aí um converter, um manage_bin, uma navegação e as regras de navegação. Aqui no caso do manage_bin, vamos pegar o exemplo de declaração, fala manage_bin, manage_bin name. Então aqui eu estou usando os objetos do SuperCrude que armazenam as informações sobre as entidades e seus campos. Então estou falando a entity em questão aqui, que foi lida das entities, .nameVar. O nameVar é o nome da entidade, só que com a primeira inicial em minúsculo. E depois bin class entity nameVar ponto entity.name. Então vamos supor que o usuário tenha definido uma entidade cliente, então ele falaria bin name, chamaria de cliente MB. Esse seria o resultado que ele colocaria no lugar dessa expressão aqui. E no caso aqui embaixo, ele falaria assim, cliente, que é o nome dele como variável, ponto cliente, que é o name da entidade, MB maiúsculo. Então essa seria a interpretação que ele faria nessa página. E com isso você pode navegar dentro das entidades do projeto, dentro das próprias informações do projeto
e dentro dos campos das entidades do projeto, conforme for o seu objetivo. For gerar uma tela, você vai ter que interagir com os campos da entidade. Percebam também que eu estou usando aqui um dos arquivos da arquitetura, que é um para todo o aplicativo. E, portanto, mais uma vez eu declarei ele aqui como facesconfig e gere uma só vez. Vamos ver um exemplo do caso que ele vai gerar um arquivo a partir de um template para cada entidade. Então temos todos esses arquivos aqui Java, Converter, DAO, ManageBean, Mediator e Entity, que para cada entidade ele vai gerar um arquivo desses aqui. E nós indicamos isso com N. Então ele vai falar cliente DAO.java dentro de Java Source, né? Então esse aqui é o nome do template do arquivo, N indicando que é um para cada entidade, o ponto .java é a extensão, Java Source é o diretório de destino e DAO é o sufixo do nome, ou seja, ele vai colocar o nome da entidade mais a palavra DAO. Vamos dar uma olhadinha nessa classe, nesse template de DAO. Então nesse template percebam que já a primeira coisa que você tem que fazer é colocar o setContentType text/plain. Isso pode ser que mude no futuro, mas se tiver aí não vai ter problema. Package, supercrude.entity.name var, ou seja, no caso de cliente, o package seria o nome cliente. Public class entity.name, cliente. Percebam que aqui eu estou usando supercrude.entity. Então, o engine de geração de código do supercrude, quando ele vê que o arquivo trata-se de um arquivo que é um para cada entidade, ele vai colocar o objeto da entidade disponível dentro de supercrude, como por exemplo aqui o cliente, o fornecedor, o produto, e coloca o cliente, chama essa página do template e gera o cliente DAO. Coloca o fornecedor, chama essa página, gera o fornecedor DAO e assim por diante. Então por isso que nós indicamos aqui com N, né? Então, para que você seja um desenvolvedor de templates, você deve entender legal o que existe disponível dentro desses objetos supercrude.project. Então, supercrude.entity.namevar, esse é o modelo de objetos que reflete as configurações que o usuário fez no editor de entidades do supercrude. Bem, esse vídeo é introdutório, depois vai ter um vídeo explicando aí todos os objetos disponíveis dentro desse objeto supercrude e algumas dicas mais avançadas de como gerar templates. Por enquanto é só, tendo dúvidas é só postar no fórum deste vídeo. Um grande abraço a todos, até mais.